Ok, amados irmãos, a paz do Senhor, eu estou aqui em casa. Do meu lado, o autor da revista, pastor Heber Ramos. Heber Ramos. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. E nós estamos felizes, né? Uma lição muito bonita, uma revista muito bonita e maravilhosa. Eu creio que o Senhor vai falar profundamente ao nosso coração. Você, com certeza, já tem sua revista nas suas mãos. Eu quero que você, querido professor, leve com calma, com tranquilidade, lição após lição. A letra está muito boa para se ler, tá, Heber? Está bom para ler. E até eu, que tenho dificuldade um pouquinho, eu estou lendo bem, e louvado seja o nome do Senhor por uma lição tão maravilhosa e uma revista tão boa como essa. Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, meu pastor, qual é a finalidade dessa revista neste trimestre? O que ao final da revista a gente espera alcançar, Heber? A paz do Senhor, meus amados irmãos. Essa revista, em primeiro lugar, quero agradecer ao pastor Gideon Júnior pelo convite. Primeiro momento que eu tive com essa revista não, na verdade, com o livro de Jó, foi o pastor Elias Santana. Me convidou para pregar no Conjo Brac, em 99, tem tempo, hein? 99, e o tema era: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, essa revista aí, a proposta dela é para mostrar para todos os nossos amados irmãos que existe uma luz no fim do túnel, que a pessoa pode estar passando por lutas, provações, dificuldades seríssimas na vida, provas, e sem entender o porquê está passando por provas. O livro de Jó vai nos ensinar a ter um pouco mais de paciência, e no momento certo Deus vai ouvir o nosso clamor e a vitória vai chegar na nossa vida, não no nosso tempo, no tempo de Deus, porque o que Jó mais queria era no tempo dele. E Deus foi deixando Jó ficar com seus questionamentos, mas lá na frente Deus responde Jó, e aí Deus vira totalmente o cativeiro de Jó, e ele pôde dizer as seguintes palavras: eu sei que o meu Redentor vive. Aí então, por isso, o tema, a capa, né? A capa da revista. Eu sei que meu Redentor vive. Na verdade, esta frase, essas palavras, foi dita a uma resposta a um dos seus amigos, Bildade. Capítulo 25, versículo 8. Mas lá na frente, ele vai entender. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, a proposta da revista, pastor, é essa. Porque na sua igreja, na nossa igreja sede e nas congregações, tem irmãos passando por lutas. Até mesmo a Covid. Tem sequelas, consequências da Covid. E fica perguntando por que Deus permitiu, por que eu estou assim. Lendo a revista, estudando ponto a ponto, eu creio que vai se fortalecer e entender que há um Deus que está olhando para toda a situação, independente do problema, seja familiar, financeiro, conjugal, espiritual. Deus está acompanhando todo o processo. E a capa está muito bonita. A capa ficou muito bonita. É realmente esse momento que a gente está vivendo. Momento de sair do esconderijo, da toca, e ir para a vida, né? E ir para a vida. E a capa é mais ou menos a ideia, assim, ó. Que eu posso entender, sempre esteve aberta. Sempre a porta está aberta a uma luz, mas a luta é tão grande que ofusca isso. Se a pessoa entender, há um Deus que sempre está nos olhando. É só esperar um pouquinho que a vitória chega. Então, olha só, o cidadão parado diante de uma luz enorme, como se fosse uma caverna. Não é Elias aqui não, viu, irmão? Saindo da caverna não, é Jó mesmo. Se levantando, e aí essa porta sempre esteve aberta, só que tem um momento de Deus falar: levanta, eu vou te dar tudo em dobro. E foi o que Deus fez na vida de Jó.
Que bom, que bom, que bom. Muito bem. A primeira lição eu tenho aqui exatamente, vou compartilhar um pouquinho. Você que tem aí a sua primeira lição, eu tenho aqui, irmãos, na primeira lição, exatamente os seguintes, as seguintes imagens, ok? Estamos compartilhando. Aqui, isso, obrigado. Aqui nós temos a primeira lição, meu pastor, que vai ser dada agora no próximo domingo, não é? Ok, estudo número 1, introdução ao livro, e exatamente Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Ok. Nós temos exatamente nessa lição um número de 8 páginas, né? E aqui estão 8 páginas. E vamos lá. Eu, como professor desta primeira lição, o que eu tenho que ensinar? Qual é o centro, qual é o foco, qual é o objetivo dessa primeira lição? O objetivo é mostrar aonde Jó está no cenário bíblico. Aonde Jó está no cenário bíblico. Tá. Porque o livro de Jó é considerado um livro poético. Então ele está lá no grupo dos livros poéticos, que está junto com Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Porque, como nós já aprendemos, o Velho Testamento ele é dividido em 5 grupos. Tem o grupo da lei, tem o grupo dos livros históricos. Nós estamos estudando 1 Samuel. Então temos livros históricos lá de Josué até Esther. Já estudamos o Pentateuco, que é a lei. Aí nós vamos ter os livros poéticos, profetas maiores, profetas menores. Eu fiz uma propaganda lá no final da revista, na leitura bíblica diária. Você pode pedir para o seu aluno abrir na página Leitura Bíblica Diária, que, na verdade, estamos divulgando o projeto que dá a nossa igreja sede, mas explica exatamente esses quadros aí. Está na última página, irmãos, da sua revista. Isso. Na última página. É exatamente esta página aqui, ó. Então, você pode abrir aí com o seu aluno vai ver esse quadro aí. Então, Jó está nos livros poéticos. Nós vamos aprender nesse trimestre que quando chega no capítulo 3, o livro de Jó passa a ser poesia. Do capítulo 3 até o final passa a ser poesia. Isso é explicado na revista. Então, tem que ter cuidado para não colocar Jó na mesma época de Davi, de Salomão, de Esther, porque Jó vem depois de Esther e antes dos Salmos. Então, peraí, vamos lá. Então, primeiro cuidado nosso é identificar que Jó, mesmo estando no meio dos livros poéticos, Sim. Ele não é um livro poético escrito, por exemplo, na época de Salmos, por Davi, Provérbios por seu filho Salomão, Eclesiastes por seu filho Salomão. Ele está como um livro poético por causa do conteúdo dele. Sim. Que é livro de sabedoria. Sim. Um livro de sabedoria. Somente isso. Mas ele é o relato histórico da vida de alguém que viveu antes de Davi. Sim. Que viveu antes de Salomão. Sim. Porque Tá. se não deixar bem claro para o seu aluno, ele pode pensar que é poesia, e por ser poesia, muitos podem dizer o seguinte: é apenas poesia, não é um livro real, não é uma história real. Então o primeiro cuidado que a gente tem que ter aqui. Primeiro cuidado. Não é porque está no meio dos livros poéticos
que ele foi escrito no mesmo tempo dos outros livros. Sim. Inclusive, tem pessoas que pensam que o livro de Jó é apenas uma parábola, que Jó não existiu, que a história é muito terrível e triste para acontecer na vida de uma pessoa, principalmente no que diz respeito à doença dele, que é uma doença, nós vamos explicar isso uma lição inteira, só falando da doença de Jó. Então, muitas pessoas pensam, um homem não aguentaria uma prova dessa. Então, é uma história, é uma poesia, é uma parábola. Isso não aconteceu. E nós temos que deixar claro que aconteceu. A Bíblia deixa bem claro no texto áureo. Havia um homem na terra de Uz. Havia um homem. Um homem existe. Havia um homem na terra de Uz, fala a cidade, cujo nome era Jó. Então, existe um homem. O nome dele é Jó. E esse homem era justo, sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ok. Então, irmãos, presta atenção. Não é porque nós já tivemos as aulas introdutórias de que esse livro está no meio dos livros poéticos que ele é um livro que conta um fato de mentirinha. A história é real. Inclusive, quando nós estávamos ministrando as aulas introdutórias, a aula introdutória número 2, em que você, com sua classe, separou Cantares de Jó, Provérbios de Jó, Eclesiastes de Jó, nós chegamos no final daquela aula e dissemos, olha, isso tudo aqui é poesia, isso tudo aqui é prosa, isso tudo aqui é Deus nos ensinando a viver. Mas está faltando uma história real e concreta. E essa história real e concreta é o livro de Jó. Então, o que a gente quer com essa primeira lição? A gente quer que você mostre que Jó existiu, que a terra onde ele estava existiu, e que o sofrimento que ele passou foi uma realidade. Foi uma realidade. E que não obstante o fato dele estar junto com livros que, obviamente, foram escritos por Davi e Salomão, ele não é da época de Davi e Salomão. Não. Então, eles têm que identificar nessa primeira lição a realidade do livro, a realidade de Jó, a realidade do tempo em que ele viveu, e essa é a grande finalidade. Sim. Aí como que pode provar isso para o aluno? Porque alguém pode perguntar, então ele é de qual época? Ele é da época da era patriarcal. Peraí. Então vamos lá. Então Jó é um homem que viveu na época de Abraão, Isaac e Jacó. Sim. E aí qual é a prova bem simples? A Bíblia diz, lá no final do livro, a Bíblia fala a idade de Jó. Jó, depois que passou por todo esse processo, lá no capítulo 42, Deus fala que ele viveu ainda 140 anos. Então, quando nós chegarmos no livro, nós podemos até abrir aqui. Peraí, que Jó isso 42. não é qualquer coisa, não. Peraí, Olha aqui, isso não é qualquer Jó, coisa, não. Capítulo 42, a Bíblia fala a idade de Jó. Peraí, vamos com calma. Jó 42, Capítulo versículo... 42, versículo de número 16. Vamos lá. E depois disto viveu Jó 140 anos. Peraí. Depois disso, depois de apanhar, se arrebentar, ser quebrado todinho, e aí ser reerguido, Sim, ter tudo de volta, tudo de volta. aí ele ainda vive... Vive 140 anos. Então tá, vamos devagarzinho. Então é um homem que passou por tudo que passou, já tinha filhos adultos, que tinham família, que tinham casa, perde tudo, e depois que recupera tudo, ainda vive mais 140 anos. Sim, então o drama do livro, a história do livro de Jó, é com o Jó adulto. E com filhos adultos. Então vamos colocar aí, por baixo, 60 anos. 60 anos, 70 anos. Porque a Bíblia não diz a idade completa de Jó. Não diz.
A tradição antiga fala que ele viveu 210 anos. A tradição. É. A história entre os judeus. Sim, fala que ele viveu 210 anos. Por quê? Porque se depois de tudo que ele passou, ele vive mais 140 anos, vamos entender que ele, com tudo que ele passou, ele estava ali com 60, 70 anos. Porque os amigos de Jó, nós vamos aprender aqui, eram idosos. Já eram idosos, ele faz Bildade. Então, Jó era um senhorzinho ali de 70 anos já, 60 anos. E aí, se Jó viveu 200 anos, nós temos que pegar um ponto importante. Qual o ponto importante? Depois que tem o dilúvio, o número de anos do ser humano ele reduz. Pode ver que José vive só 110 anos. Então, Abraão viveu 175 anos. Eu até anotei aqui. A Bíblia diz, irmãos, que Noé, quando teve os filhos, ele estava lá com 500. Matusalém, eu acho que foi 900 anos. E pancada. Quando depois do dilúvio vai diminuindo. Então, não temos mais, depois do dilúvio, ninguém com 900 anos, 500 anos. Então, Jó não pode ser de antes do dilúvio. Não pode. Então, até porque teria morrido com o dilúvio. Sim. Né? Ele vem depois. Se ele tem filhos adultos, porque, gente, na época da antiguidade, ninguém vai ter filhos com 15, 20, 30 anos. Os filhos eram de 40 para lá. Então, pensando que ele tivesse filhos aos 40 anos, Sim. Vamos fazer um cálculo simples. Simples. Pensando que ele tem 40, aos 40 anos ele tem os filhos. 20 anos para os filhos crescerem. Não, vamos jogar por baixo. 30 anos ele tem os filhos. 30 anos. Aí, com 20 anos, os filhos crescem. Sim. Para depois ele oferecer sacrifício, cuidar dos filhos, dos gastos, da riqueza, para ter a prova depois do diálogo entre Deus e o diabo. Cada filho tinha a sua casa, Sim. tinha a sua... E eles se reuniam, faziam filhos banquetes. faziam banquetes. Então, já era o primeiro ponto, ele era um adulto. E tinha filhos adultos, era casado, então ele estava numa idade, vamos botar por baixo aí, 70 anos. De 50 a 60, 60 a 70 anos. Depois de tudo isso, ele vive mais 140 anos. A gente não sabe quanto tempo durou a aprovação dele. Não sabemos. Não sabemos se foi 1 ano, 2 Sim. anos, 3 anos. Mas sabemos que lá pelos 60 a 70 anos ele passa por isso. E aí ele me vive, depois que passou mais 140 anos, meu amigo, ele viveu 200 e poucos anos. Então, esse é um detalhe importante que pode mostrar para o aluno que Jó ele está na era patriarcal de Abraão, Isaac e Jacó. Por quê? Porque Abraão ele vive 175 anos. Uhum. Isaac vive 180 anos. Então, ele é da mesma época de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que interessante. Então isso primeiro, está na página 5. Isso. Então vamos lá. Letra A. Vamos com muita calma. Então, primeira coisa que nós temos que fazer nessa lição é esse cálculo simples. Sim. Agora... Faz esse cálculo. E aí demonstra, então, que com esse cálculo, Jó não poderia estar vivendo na época de Davi, na época de Salomão, porque ninguém na época de Davi e Salomão chega a 200 e poucos anos. Ninguém chega. E aí podem perguntar, mas por que está aqui nos livros poéticos? Aí a explicação foi aquela que nós demos. Quem escreveu, que a gente não sabe quem escreveu. Quem escreveu o livro de Jó, ele escreveu e o Espírito Santo o instruiu para isso. E aí o que acontece? Acontece algo simples. Quando os livros bíblicos foram juntados, um dia a gente conversa sobre isso, inclusive quem dá aula disso é o pastor Eber, de Bibliologia. Quando os livros foram juntados num único bloco, pegaram os livros pelas suas características redacionais. E o livro de Jó é um livro que está dentro daquele clássico que nós vimos de sabedoria. Livro de sabedoria, os livros poéticos.
E aí ele está lá, e colocaram ali. Mas ele não é um livro da época de Davi, de Salomão, de Cantares, de Salmos. Ele é um livro muito anterior, porque ele relata literalmente a vida de alguém que esteve e que viveu tudo isso. Então, peraí, pastor Edgar, então Jó realmente existiu. Com certeza. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. O... Agora, um detalhe importante. Não tem a data certa, mas é aproximadamente 2000, entre 2000 e 1800 antes de Cristo, que é a época patriarcal. Então, aqui, ó, no 3.2. Página 5. 3.2. A data também é desconhecida, porque o autor é desconhecido. Então, a data também é desconhecida. E certos fatos indicam que Jó viveu, provavelmente, não é cravando, não é certeza, provavelmente durante o tempo dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, aproximadamente 2000, 1800 a.C. Agora me veio uma coisa interessante na cabeça. Se Jó vive durante a época de Abraão, Isaque, Jacó, por ali, e a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. O mais rico. Podre de rico. Meu Deus do céu. Pensa tudo que Abraão tinha. Ele era mais rico do que Abraão. Tá, agora vamos lá. Que outras provas você me tem para dizer que esse homem viveu nessa época? Jó, capítulo 1, versículo 5. Tudo está, irmãos, exatamente na página 5. Sim. Você está vendo como é que a gente está levando a lição? Tudo está na página 5. Vamos lá. Jó, capítulo 1, versículo 5, diz assim: Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Ó, presta atenção, tá tudo na página 5. O que o pastor acabou de falar é a prova de número C, é a linha C. Tá, o que isso significa? Aí significa o seguinte, você pode anotar isso, porque isso não tem na revista. Gênesis 8:20, Noé levanta um altar. Sim. Gênesis 12:8, Abraão também levanta um altar. Isso. Gênesis 26, Isaac faz a mesma coisa. Jacó, Gênesis 30, ele faz e edifica altar. Então, a edificação de altar na era patriarcal era algo comum. E Jó fazia isso também em prol dos filhos. Levantava altar familiar. E o próprio Deus, no capítulo 42, versículo 8, também manda Jó edificar um altar em prol dos amigos. Então, se Jó levantava altar na época dos patriarcas, ele não pode ser depois da lei mosaica, porque a lei mosaica determina o local e quem vai fazer o sacrifício. Olha que interessante o raciocínio, irmãos. Jó tem que ser antes de Moisés. Não pode Esse ser é o depois. raciocínio. Por quê? Porque com Moisés, Deus diz, ó, a partir de agora, quem levanta altar é o sacerdote. Deuteronômio 12, Isso. do versículo 1 ao 14, e Levítico 14 Isso. ao 19. A partir de Moisés, quem levantava altar era o sacerdote. E não era qualquer altar, era o altar determinado por Deus. Por Deus. E não era em qualquer lugar, era um local determinado por Deus, Siló. Sim. Siló, e depois Jerusalém. Então, quem podia levantar o altar era só o sacerdote. Quem podia sacrificar era só o sacerdote. Só que antes, Abraão levantou, Noé levantou, Isaac levantou, Jacó levantou e Jó também levantou. Deus, inclusive, determinava que Jó, e ele por si levantava altares, porque pensava, meus filhos podem ter pecado. Quer dizer, a gente olha para a Bíblia, a gente não vê os detalhes e pensa que detalhe não é importante. Esse detalhe de Jó levantar altares, isso é fundamental para entender que ele não vem depois de Moisés, ele é antes de Moisés. E pelo tempo que ele vive, ele só pode estar vivendo na época dos patriarcas. E um detalhe importante, não fazia sacrifício por ele, porque ele era um homem íntegro, reto, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Fazia pelos filhos. Pelos filhos.
pelos Então, filhos. isso é uma prova que... Agora, aqui também tem um detalhe, só polemizando, polemizando. Tudo bem que a Bíblia diz que fazia altares para os filhos, mas para ele fazer altares para os filhos, ele tinha que se santificar Sim, antes. verdade. Tem essa vertente de pensamento. Tem também, sim. Tá? Tem as duas vertentes de pensamento. Antes. Aí eu não sei qual é a que prospera. Mas que fazia para os filhos, fazia a função de sacerdote. E isso, gente, você entendeu? Quando junta tudo, isso só é possível, literalmente, em que momento? Na época de Abraão, de Isaac, de Jacó. Porque depois de Moisés, só sacerdote. E Jó não ia correr o risco que Saul correu. Sim, porque Saul Saul maluco. foi sacrificar porque o povo estava se espalhando, e ele vai lá e faz uma função que não era dele, e por esse motivo perdeu o reinado. Meu Deus do céu. Então Jó, com certeza, sendo temente a Deus como era, ele jamais levantaria um altar fora do local e sem ser qualificado para levantar o sacrifício. E essa história aqui de sabeus e caldeus? Isso aqui nós vamos explicar na lição de número 4. Porque na lição número 4 é onde os sabeus vai e rouba as ovelhas de Jó. Nós vamos estudar na lição número 4. Isso nós vamos adiantar para o aluno, não, porque na lição número 4, quando fala de provas e bens, lá na página de número 2.1 da página 33, existe uma explicação só dos sabeus. Nós vamos chegar lá na página 33, quando nós falarmos das provas de Jó. Mas os sabeus e caldeus existia na época de Abraão, de Isaac e de Jacó. São povos desta época. São povos desta característicos dessa época. Mas haverá uma atenção maior para eles na lição de número 4. Lá nós vamos explicar sobre sabeus, sobre também um outro povo chamado caldeus, tudo isso na lição de número 4. Okay. Que eu acho que não é interessante nós entrarmos aqui, porque já fica... Sim. É interessante porque fica claro com todas essas provas, principalmente duas das mais fortes. Você tem na página 5, 3.2, né, a data e etc. Fica claro com essas provas, principalmente o fato da idade de Jó após a prova e o fato da sua atividade como sacerdote pela família, que ele realmente vive nessa época patriarcal. E uma outra prova importante, não tem, na letra G, não tem referência a fatos da história de Israel, ou a lei mosaica no livro de Jó. Interessante. Então, sugere, não tem, fundamental. Então, sugere que era uma pré-mosaica, ou seja, antes, isso lá no ano de 1500. Então, se Jó vivesse nessa época, com certeza o livro relataria alguma coisa de Israel, da lei mosaica, de sacrifício, alguma coisa nesse sentido. Mas não há, em todo o livro de Jó, nenhuma menção a esse fato. Depois de você cumprimentar o povo, abraçar o povo, cheirar o povo, dizer que o povo é fundamental, que está feliz com todo mundo e etc., depois que você leu um texto áureo, olhe para eles e diga, isso aqui não é uma história de carochinha. Isso aqui é uma história real, de um homem real, que viveu um período real, e que existiu. E que, mesmo sendo colocado o livro dele junto com livros poéticos, ele não é poesia pura, crônica pura, história pura. Ele é um fato real de um homem real que viveu num tempo real. E esse homem, nós podemos identificar o tempo que ele viveu como o mesmo tempo em que Abraão,
Isaac e Jacó viveram. É por isso que muita gente pergunta por que Jó não estaria junto com Gênesis, Êxodo, Número e Levítico, se Jó viveu na época de Abraão. É porque a Bíblia ela foi colocada em sequência de livros numa opção teológica, irmãos. Botaram Gênesis do lado de Êxodo, no Levíticos, porque ali está a lei mosaica. Sim. Tá? E a lei mosaica só tem sentido por causa dos patriarcas. Agora, Jó que viveu na mesma época de Abraão, Isaac e Jacó, na época dos patriarcas, Jó tem sua vida contada não no Pentateuco, mas nos livros Poéticos. Poéticos. Por quê? Porque os livros poéticos, como a gente já aprendeu, são livros que Deus ensina o homem a viver, ensina a sabedoria. E aí ele é colocado ali. Tá? Então, primeira coisa que você tem que fazer em sala de aula é isso. Faz com muita calma, faz devagarzinho. Se tiver dúvidas, entre em contato com o pastor Eber, ele vai literalmente ajudar. Tá. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é dizer quem foi Jó e quando ele viveu. Agora, uma coisa é dizer quem foi Jó e quando ele viveu. Outra coisa é dizer quem escreveu o livro de Jó. Não temos. Então, terminou esse ponto, você vai falar quem escreveu o livro de Jó. Na verdade, a autoria vem antes desse ponto que nós falamos. Não, eu sei. Na revista tá a autoria, mas na disciplina didática, sim, é assim que a aula vai caminhar. Então, não temos o autor. Uns dizem que foi Moisés, outros dizem que foi Eliú, um dos personagens do livro de Jó. Ah, que interessante. Eliú eu não sabia. Sim, outros dizem que foi Salomão, e tem uns que falam que foi o próprio Jó, mas nenhuma base para dizer que foi Eliú. Por que foi Eliú o autor do livro de Jó? Não tem base. Mas também não se sabe se foi Salomão, não se sabe, se foi Moisés ou o próprio Jó. Isso. Assim, eu vou te ser franco. A minha opinião é que foi Moisés. É a minha opinião. Porque ele escreveu a lei, escreveu o Pentateuco, e ele conhecia a tradição de Jó. Alguns hebraístas, eu não sou hebraísta. Hebraísta é aquele que sabe o hebraico de frente para trás. Eu não sou hebraísta. Mas eu leio sobre os hebraístas. Alguns hebraístas dizem que até a redação é a mesma de Moisés. Só que a gente sabe que Moisés não escreveu todo o Pentateuco. Ele não poderia escrever a morte dele. Então, sempre que a gente diz quem escreveu foi Moisés, a gente tem que entender que o nome de Moisés é que se destaca, mas uma série de escribas determinados por Moisés é que escreveram. Mas nenhum deles o nome tem importância. O importante é o nome central. Então, quando eu digo assim, eu pessoalmente, eu tenho a tendência de crer que foi Moisés, obviamente eu parto também do ponto de alguém ligado a Moisés, mas não há certeza nenhuma disso. Certeza nenhuma. Porque para mim foi assim, pessoalmente. Moisés já escreve o Pentateuco, junto com os seus escribas também, sim. E aí leva o nome dele, e aí já aproveita essa tradição também. Aí depois, quando juntaram os livros, quem junta todos os livros foi Esdras, meus irmãos. Esdras fez isso. Quando juntaram os livros, Esdras, movido pelo Espírito Santo, Esdras, ele diz, não, isso aqui, é livro de sabedoria. É livro de sabedoria. Mas bem, mas agora, o autor é desconhecido. Desconhecido. Agora eu não, assim, sem querer arriscar quem foi, mas Salomão, eu acredito que colocou na lista só porque está nos livros poéticos. Entendi. Só tem porque está ali que foi Salomão. Isso. Porque Salomão também escreveu alguns salmos. Sim. Bem, mas não tem nada certo, não tem como afirmar a autoria. Bem, mas uma coisa a gente pode fechar, né, gente? Vamos ser francos.
Não interessa para a gente quem escreveu. Interessa que o autor é Deus. Ele é o Senhor. E um livro como esse, escrito há milênios atrás, até hoje traz para a gente riqueza. Riqueza. Tanto é que a gente está aprendendo com ele um trimestre. Agora, uma coisa importante. A Bíblia diz que Jó era da terra de Uz. Versículo 1, capítulo 1. E Uz está localizado no território de Edom, sudeste do Mar Morto ou norte da Arábia. E aí, depois, o pastor Gideon Júnior deve gravar um estudo mais aprofundado da questão de Uz e de Edom. Bem, vamos lá. Vamos aproveitar. O homem dos mapas é aqui, viu, pastor? Isso é o pastor Gideon Júnior. Ó, vamos lá. Então, autoria, Jó temos certeza. Vamos então tratar um pouquinho do local. Pegue aí na página 6. Na página 6. A gente vai ter cuidado com essa questão do local, por quê? Vamos lá. Onde era Uz? Era onde está aqui o reino de Edom. Tá? É onde está o reino de Edom. Deixa eu tentar rapidamente aqui fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui mapa. Oh, meu Deus. Mapa de Israel. Eu estou pegando aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui imagens. Já eu começo a mostrar para os irmãos também. Aqui. Esse aqui está excelente para a gente. Tá bom? Esse aqui está excelente. Irmãos, eu vou... brincadeira. Será que esse aqui abre? Esse aqui abre. Ok, esse aqui abriu. Ótimo. Eu vou compartilhar aqui com os irmãos. Deixa eu pegar aqui. Compartilhar. Tela inteira, compartilhar. Deixa eu mostrar uma coisa para os irmãos. Um pouquinho de geografia bíblica para a gente entender o mapa que está aqui na página 6. Tá? Vamos aqui. Está compartilhando, está compartilhando. Vamos lá. Deixa eu ocultar aqui o compartilhamento. Isso aqui é uma propaganda, que ódio. Mas tá bom. Não tem o que fazer, né? Ai, que ódio, propaganda. Ó, daqui de cima até aqui embaixo, você tem o território de Israel. Aonde é essa parte aqui de Moabe? Tá vendo aqui, ó, Jerusalém? Tá vendo aqui, ó, o sul? Moabe é aqui embaixo, ó. Moabe é bem aqui embaixo, tá? Moabe fica mais ou menos aqui, ó, aqui embaixo. Que aqui tem o Golfo, e aqui tem, ó, para cá é o Egito, para cá é, aqui, ó, Egito, e para cá, desse lado todinho aqui, ó, é Moabe. Isso hoje, vou interromper o nosso compartilhamento, isso hoje é o que nós chamamos de Arábia Saudita. Isso hoje é a Arábia Saudita. Mas, na época, tem que tomar cuidado com isso, não era Arábia Saudita. Na época, era o reino de Edom, como está aí na página 6, e do lado, o reino, ou tribos, reino dos nabateus. Então, olha que interessante. Quem é Edom? Edom é o primeiro filho do nosso querido Isaac. Isaac é filho de Abraão, e Isaac, ele casado com Rebeca, ele tem 2 filhos. Ele tem o mais velho, que é Esaú, que é também chamado de Edom, porque era vermelho, e ele tem Jacó. E Edom aqui, pastor, por que os israelitas não tomaram Edom?
Pelo amor de Jesus, a gente já explicou isso nas lições diárias. Eu já expliquei isso. Porque quando os israelitas saíram do Egito e estavam subindo, que foram passar por Edom, Deus disse, não é para combatê-los. Esse território eu dei para os filhos de Israel. Compreendeu? Eu dei para os filhos de Esaú. Agora, olha que interessante. Na época em que Jó existia, Heber, apesar do mapa dizer aqui reino de Edom, e Uz está aqui, Esaú talvez ainda não existisse. Talvez ele, querido Jó, tenha vivido na época de Abraão. E Abraão é avô de Esaú. E o reino de Edom veio para Esaú como bênção menor do pai, porque ele chega chorando. Sim. Pai, não sobrou nada para mim, pai. Você vai viver em um território menor. Jacó já tinha roubado menor, tudo em relação a teu irmão vai ser menor. Esaú disse, deixa papai morrer, que eu passo por cima de Jacó. E aí o que acontece? Jacó fica com o território todo aqui de cima. Esaú fica com o pior território aqui embaixo. Onde que está Uz? Aqui onde seria, no futuro, território de Esaú. Compreendeu? E tem a referência bíblica, Lamentações 4:21. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. Isso. Então tem a referência, Lamentações 4:21. Entendeu? Então, antes dos filhos de... Ó que interessante isso. Antes dos filhos de Esaú irem e tomar essa terra que Deus deu para eles, quem lá estava antes e habitava nela, ao mesmo tempo que Abraão estava andando de cima para baixo, estava lá o nosso querido Jó. Sim. Então, mesmo que a gente entenda que ali está a Arábia Saudita, quando os autores dizem que o escritor pode ser um árabe, não é bem assim. Por quê? Porque ainda não tinha Arábia naquela região. E é um tempo onde quem está lá nem quem ia dominar tudo, que eram os filhos de Esaú. Então a gente tem que pensar nesse mapa da seguinte forma. Enquanto Jó está aqui embaixo, Abraão está andando de cima a baixo, que Deus proibiu a Abraão de tomar tudo. Sim. E de leste a oeste, comprando tudo que Abraão podia comprar. Porque onde ele levantava um altar, significava, isso eu comprei e é meu e de Deus. Por isso que o povo de Israel pôde voltar e depois possuir tudo. Já era deles. Agora, olha que interessante, Heber. Olha que interessante. Jó já estava lá embaixo. Aí os filhos de Abraão vão ser escravos 450 o quê? Anos. Enquanto os filhos de Abraão, por Jacó, são escravos 450 anos, os filhos de Abraão, pelo outro neto, que é Edom, já estavam dominando essa terra. Tanto é que quando eles sobem, não podem dominar essa terra. Então, uma terra que antes era de ninguém sabe ao certo, poderia ser até de Jó, e que depois é dada aos filhos de Edom. Tranquilo. Aí, no 3.3.1, tem só uma explicação sobre Edom. Fala aqui da sua atividade comercial, fala aqui do território, tem a referência bíblica aqui de Gênesis, 1 Crônicas. Aí você pode só, para não ficar lendo na aula, só pede para o aluno dar uma lida a título de conhecimento. E olha que interessante.
Se Jó prosperava numa terra como essa, que era inferior, porque Edom vai estar com uma terra inferior a Jacó. Então Deus era muito bom com Jó. Tanto é que o diabo diz, mas você faz tudo por ele. Tem tudo. Até numa terra ruim prospera. É isso mesmo. Gente, já imaginou as riquezas que deve ter em Israel? Bem, eles estão desfrutando sobre isso até hoje. Então não tem como ser um livro de carochinha. Não tem. Os personagens são reais, o tempo histórico é real. Cidade é real. Cidades são reais. Era casado, tinha 10 filhos. Não tem como. Era próspero, temia a Deus, desviava-se do mal. Então, para que um livro desse? Qual é o propósito desse livro? Sim, aí o propósito pode ficar à vontade para citar qualquer outro tipo de exemplo. Aqui eu cito, porque na época que eu estava escrevendo a revista, comentando, foi bem no início da guerra da Ucrânia com a Rússia. Então, é só entender o seguinte, com certeza na Ucrânia haviam pessoas tementes a Deus, que serviam a Deus, estavam lá em suas igrejas, com as suas famílias, adorando a Deus, e que, de repente, o maluco do Putin, Vladimir Putin, resolve atacar, e esses cristãos morrem. Cerca de 4 milhões de fiéis moram na Ucrânia, e, com certeza, dentro desse grupo, com todas aquelas mortes, que aqui até falei que 10 regiões ucranianas foram tomadas e invadidas, estavam ali perguntando talvez por que de tudo isso. Então, o livro de Jó, ele vai tratar sobre o sofrimento humano. Página 8. O livro de Jó lida com essas questões. Questões, quais questões? Essas questões. Questões, hoje eu estou bem, aí de repente acontece um vendaval, a minha casa é destruída, como eu até citei um terremoto que teve, terremoto não, eu citei que houve na Bahia um desastre natural, várias famílias morreram ali, tinham suas casas, perderam tudo e hoje sofrem para reconstruir aquilo que perderam. Então, pode ser qualquer dificuldade. A pessoa estava tranquilo, veio um vírus invisível, o coronavírus, e aí, por exemplo, eu perdi um tio para o coronavírus. Um tio meu faleceu. E talvez, né, a minha tia fica perguntando por que uma doença que não existia aparece do nada, atinge o meu esposo e o meu esposo morre. Então, o livro de Jó vai lidar com essas questões. E aí tem que ter um grande cuidado. Se Deus é justo e amoroso, por que permite que um homem realmente justo como Jó sofra tanto? Aí está aqui, ó. Qual terrível foi a prova que Jó passou? Então, seu aluno pode estar passando por uma luta muito grande, até mesmo o próprio pastor que está lecionando está passando uma luta muito grande, e aí a gente vai aprender que o livro de Jó vai tratar com isso. Sofrimento humano, mas calma um pouquinho, que nós vamos mostrar para o seu aluno que tem um propósito, que Deus sabe como agir, sabe como fazer, nada é por acaso, vamos aprender na revista, e tudo vai ser de acordo com a vontade de Deus. Então, pastor, o propósito do livro é esse, de Jó, é mostrar que mesmo sendo justo, mesmo sendo sincero, mesmo sendo reto, mesmo sendo temente a Deus, mesmo se desviando do mal, pode passar por uma prova, pode passar por uma luta. Porque Jó, porque eu até cito na revista mais para frente, se fosse Manassés, nós diríamos assim, mereceu. Manassés foi ímpio. É como se Jó, até falei aqui, é como se Jó fosse Deus e Manassés o diabo. Mas Jó, irmãos, como é que nós vamos explicar que Jó, sendo tudo isso, passa por uma prova dessa? Porque quando nós chegarmos na doença, aí é que nós vamos ver o que aconteceu com Jó.
a pele some, fica só os ossos, aparece o osso. Pedaço da boca cai, os dentes apodrecem. Então, a gente vai entender. Não, vamos chegar lá na doença de Jó. Então, por que que Deus... não é porque que Deus fez isso. Deus não fez, Deus tem um propósito. Tanto é que Jó abre a boca no final e fala assim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, Deus tem um plano na minha vida, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na vida de todos nós. Então, como que Deus vai executar esse plano? Aí é com ele. Uns é de uma forma, outros é de outra. Com Jó foi desse jeito. Imagina, pastor, um diálogo. Um diálogo, o nome dele é citado e o homem perde tudo. Perde filhos, perde esposa, perde a saúde, perde a paz, perde sossego, ele não dormia, havia pesadelos, não conseguia dormir, não conseguia comer, ficou irreconhecível, os amigos chegam e não reconheceram o Jó. Tanto é que tem um capítulo na revista... Vamos falar de spoiler, né? Não, é rapidinho. Tem um capítulo na revista que é só os questionamentos dele. Por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Então, o objetivo da revista é esse, é mostrar que Deus tem um plano, e esse plano pode ser mediante a uma prova. Deus pode provar cada um de uma forma. E o aluno pode entender isso. Talvez ele pode bater no peito e falar assim, eu estou passando por uma prova hoje. Segura um pouquinho que Deus vai resolver da forma dele. Muito bem. Essa é a primeira lição. Creio que os irmãos... Tem um quadro na página 4, que é a revista. Ah, tá, esse quadro aqui é a revista. É o esboço do livro, né? Começa falando da crise, depois os diálogos, depois o discurso de Eliú, o Senhor resolve falar e responder, e o desfecho, entendi. Então, tudo isso vai ser ministrado na revista. O quadro 1 vai até o estudo 5, o quadro 2 vai até o estudo 8, o quadro 3 vai até o estudo 9, e o 4 até o estudo 10, e o 5 é o estudo 11. Então, tudo isso vai ser explorado no trimestre. Que bênção, que bênção. Irmãos, quanta coisa nova, quanta coisa bonita. E aí termino avisando uma coisa. Quando um crente vê uma pessoa sofrendo, que esse crente não seja usado pelo diabo para julgar os outros. Irmão, termine a lição dizendo isso, olha, não deis lugar ao diabo. Viu alguém sofrendo? Não julgue o outro, não. Não julgue o outro. Que a gente não sabe o que Deus está ali fazendo. E se vier na sua mente o julgamento, já peça perdão. Porque hoje é ele. Amanhã podemos ser nós. Amanhã podemos ser nós. Muito bem, essa é a primeira lição. Se você tiver dúvidas, ligue para o pastor Heber. Ele tem o Zap acessível para todo mundo. As revistas chegam por intermédio dele, tá? É um trabalho muito bonito, muito bem feito, tá? E nessa revista eu vou fazer algo que ainda não fiz. É uma novidade. Eu vou abrir a possibilidade que o escritor, em domingos diferentes ou dias diferentes, possa estar na sua igreja aplicando a lição. Agora ele tem que estar comigo um domingo por mês, porque isso é exigido de quem escreveu a lição. Um domingo a cada mês ele tem que estar comigo ministrando a lição lá na sede. Os outros eu pego os pastores da igreja para ministrar. Sendo que a primeira lição quem ministra é ele lá na nossa sede. Ele vai ministrar dia 7 de agosto é um domingo,
e é Santa Ceia de manhã. E ele vai ministrar no culto à noite para dar maior visibilidade. Aí ele tem a agenda livre, dia 14, 21 e 28, para ministrar nas igrejas aqui perto. Aí depois pastor Eber estará ministrando de novo no dia 4 e no dia 11 na igreja sede, e aí, não, 11 é congresso de mocidade, tá? E você vai ter que ministrar na quarta-feira. Aí dia 18 e dia 25 ele está livre com a agenda, e aí depois ele ministra no dia 2 de outubro, dia 9 ele está livre, dia 16 ele está livre, tá? Pastores das nossas igrejas. Você pode levar o Weber para a sua igreja para ministrar aquela lição lá. O autor da revista conosco. Esse é o projeto. Aí, dia 23 e dia 30, ele está comigo, terminando a revista. Tá certo? Então, eu possibilito isso, e então não vai dar para atender todas as igrejas. Já estou avisando. Tá? Não tem como atender. Então, só aqui perto é mais de 30 igrejas. E não tem 30 lições. Então, uma dica. Agenda do pastor Eber para ministrar a lição na sua igreja. O autor na minha igreja. Então, presta atenção. Juntinho para ninguém se perder. Em agosto, dia 7, sempre no domingo da ceia, ele vai estar à noite ministrando a lição para a gente. Compreendeu? Lá na nossa sede. E aí, fora esse domingo, ele tem os outros domingos para estar na sua igreja, para ministrar a lição. Mas é domingo de manhã. À noite ele está comigo lá na igreja. Tá? Então, é só botar isso na cabeça. E no final da lição, ele tem que estar comigo finalizando a lição. Tá? Então, é o que nós chamamos de o autor na minha igreja. Então, você que tem interesse, convida o pastor Eber. Agora, convida rapidamente, porque senão não sobra nada para você. E aí ele vai na sua igreja ministrar naquele dia a lição que é para ser ministrada. Tá bom? E vai ser uma bênção. Só um pedido. A gasolina está muito cara. Quem convidar o pastor Eber, ou busca e leva, ou, por Cristo, irmãos, abençoa o pastor Eber com a gasolina. É só isso. Tá? É um servo de Deus, abençoa com a gasolina. Para ele poder ir, para ele poder voltar. Tá bom? Ok? Combinado? Um grande beijo e sabendo que nós estamos gravando esta aula exatamente no dia 1º de agosto, hoje, 1º de agosto, você vai ministrar essa aula no dia 7 de agosto. Uma excelente aula para você. Eber, palavras finais? Que Deus abençoe a vida de cada um dos pastores, dos irmãos. É uma revista que, com certeza, falou muito ao meu coração. Quero agradecer ao pastor novamente, porque nós passamos por luta todo dia, toda hora, todo minuto, todo instante. Então, se Jó suportou uma luta dessa, o que é a minha luta diante de Jó? Ainda tem... Não, é porque ainda não dá para comparar, mas a gente já sabe. Ou seja, assim, com todo respeito, né? Quem tem uma doença que é muito grave, eu trabalho numa área hospitalar, numa loja de hospitais e produtos hospitalares, a gente vê pessoas chorando lá, porque a mãe está acamada, a filha está acamada, às vezes é um produtozinho que o bracinho da filha não consegue pegar. E aí, com todo respeito, é uma doença, mas não chega perto da que Jó passou. Então, se Jó pôde permanecer firme, mesmo tendo seus questionamentos, e esperar em Deus, nós também podemos. Nós podemos esperar em Deus. Saber que é um Deus que cura, que salva, liberta, transforma, abençoa. Então, vamos apenas acreditar e confiar que a bênção vai chegar na nossa vida, no nome de Jesus. Amém.
Um beijo. Toda segunda-feira a gente grava aqui. Manda para você aí e vai dar tudo certo. Tá bom? Um grande beijo. O Senhor abençoe e a paz do Senhor.